Muito boa tarde a todos, a todas, colegas magistrados, técnicos, assistentes sociais, psicólogos. É com vocês que eu gostaria de falar. Os técnicos do serviço social são os grandes parceiros do judiciário em todas as demandas da vara da infância, mas especialmente no serviço de acolhimento familiar. Isso já foi dito anteriormente, mas eu gostaria de ressaltar. O nosso serviço tem pouco menos de um ano de Porto Velho, e foi devido à atuação incisiva, insistente, persistente, aguerrida, todos os adjetivos, do pessoal da Secretaria Municipal de Assistência Social, que se tornou realidade. Eu acho que a Bruna está aí. Bruna? Aí! Bruna, toda a equipe da secretaria, o secretário à frente, conseguiram viabilizar, junto à Câmara de Vereadores, a aprovação da lei, e, ainda hoje, estamos conseguindo grandes avanços, apesar de termos pouco menos de um ano de aprovação da lei. Antes da lei, nós iniciamos um projeto piloto, eu vou mostrar para vocês, que foi muito bem sucedido, e agora, com o apoio, com recursos da Prefeitura de Porto Velho, nós estamos conseguindo. Mas, antes disso, eu gostaria de contextualizar um pouco o que é Rondônia. Rondônia é um dos 7 estados da região norte. Nós estamos aqui embaixo e não lá em cima, como muita gente confunde. Rondônia não é Roraima. Então, muita gente imagina que nós estamos ali onde está Roraima, não. Estamos aqui, Rondônia é um dos 7 estados da região norte do nosso país, e, ao que me constava, e hoje eu fui corrigida, mas parecia que só Porto Velho, das capitais da região norte, que tinha um serviço de acolhimento familiar instalado. Hoje me disseram que Manaus também já tem. Isso é muito bom, porque a região norte é uma região muito grande, muito carente de recursos. Quem é aqui do sul, do sudeste, centro-oeste, não tem ideia dos desafios que nós enfrentamos diariamente, por conta da carência de recursos. E vocês vão ver que, especialmente na comarca de Porto Velho, nós temos algumas peculiaridades que a tornam única. Então, Porto Velho é a capital de Rondônia, é uma cidade com 520 mil habitantes. Porto Velho tem uma extensão territorial de 34 mil quilômetros quadrados. A cidade de Porto Velho. Isso é maior que a Bélgica, é maior que Israel, é maior do que o estado de Sergipe. A cidade de Porto Velho. Então, imaginem, muitos dos lugares, dos distritos de Porto Velho, são alcançáveis apenas por barco. Em alguns casos, eu tive um caso de uma busca e apreensão de 2 irmãos, que veio a denúncia do Conselho Tutelar lá de um distrito, distante mais de 200 quilômetros da cidade de Porto Velho, e veio o oficial de justiça dizendo que não tinha cumprido a busca e apreensão das crianças, porque ele se deslocou 6 horas de barco, 4 horas a cavalo. Imaginem. E aí não tinha como trazer as crianças a cavalo. Ele estava pedindo apoio. Então, vocês imaginem os desafios que a gente tem na proteção de crianças e adolescentes em toda a extensão territorial, 34 mil quilômetros quadrados da cidade de Porto Velho. Então, nós estamos muito felizes de termos conseguido alcançar o acolhimento familiar na cidade de Porto Velho, porque a intenção é que ele seja expandido também para os distritos, como eu disse, 200 quilômetros, 250, acessíveis no tempo da seca, só porque na chuva ninguém chega, a não ser a cavalo. Então, Porto Velho, com todos esses desafios, ainda assim, nós temos uma boa estrutura nos moldes tradicionais do acolhimento institucional. O que é essa boa estrutura? Nós temos 4 unidades de acolhimento institucional,
uma unidade de acolhimento institucional numa cidade que pertence à comarca de Porto Velho, mas na cidade nós temos 4. Aliás, nós temos 5, porque um deles é para crianças com grandes necessidades de demanda de saúde. É um rapazinho de 15 anos que tem paralisia cerebral severa. Então, temos uma unidade de acolhimento de crianças até 9 anos de idade, misto, que são os bebês. Nós temos de 9 a 12, misto também. Temos 2 unidades, uma feminina e uma masculina, de adolescentes, e esse rapazinho que está conosco e vai permanecer por um longo período ainda, que ele tem paralisia cerebral severa. E aí veio a Lei 2.551, de dezembro de 2018, não tem um ano ainda. Essa lei foi feita muito nos moldes do que já é praticado no Brasil. Então, não vou me repetir aqui. Basicamente, ela não tem nada de muito diferente do que já é praticado. A única coisa que tem de diferente, que eu acho interessante, é que, no estado de Rondônia inteiro, são 23 comarcas, mais ou menos uns 40 municípios, umas 23 comarcas. Só em Porto Velho, numa cidadezinha de 20 mil habitantes, nós temos o serviço de acolhimento familiar implantado. Então, isso é muito curioso. Isso reforça tudo o que já foi dito anteriormente. Há um enorme desconhecimento sobre o serviço de acolhimento familiar. Há uma enorme resistência para a implantação do serviço de acolhimento familiar. Eu tenho 18 anos de magistratura. Só recentemente, por força das técnicas que vieram nesse congresso, que voltaram cheias de gás, que voltaram cheias de informação, nós sentamos, discutimos, e eu aderi, e eu me convenci. Imaginem, o colega meu, magistrado, que não tem essa informação, que não consegue saber do que está acontecendo. Então, existe ainda, como o meu colega Dene falou, não sei porquê, hoje eu não sei porquê essa resistência tão grande dos magistrados, dos promotores de justiça com acolhimento familiar. Pode não ser a solução para todos os problemas do mundo, pode não ser a solução para todos os problemas de crianças e adolescentes, mas é uma alternativa muito, muito eficaz e muito interessante. E aí, eu volto daqui hoje, disposta a ser uma multiplicadora com os meus colegas no estado de Rondônia, porque a absoluta maioria dos colegas meus e de promotores, defensores públicos, ignoram o sistema de acolhimento familiar, não conhecem os benefícios que o sistema traz. A estrutura administrativa nossa é aquela, basicamente, igual a de todos os outros serviços. Nós temos uma psicóloga, uma assistente social, 2 monitores ou educadores sociais, um motorista para atender, tem a previsão na lei para atender até 15 famílias acolhedoras. Atualmente, nós temos cadastradas, habilitadas, mais ou menos umas 20, mas no serviço, e eu vou falar já, nós ainda não ocupamos todos esses espaços. Os principais tópicos da Lei 2.551 de 2018 são, então, a seleção das famílias, que também é nos moldes dos demais serviços. O Poder Judiciário não tem poder de veto sobre a seleção das famílias, mas um diferencial lá de Porto Velho é que nós trabalhamos muito em parceria com o serviço. Então, o Judiciário, o Ministério Público, Defensoria Pública, principalmente o Judiciário, estamos em parceria com o serviço. Então, nós auxiliamos na capacitação das famílias, nós esclarecemos questões jurídicas, quando necessário, com as famílias, no curso de preparação. Então, a gente procura atuar em parceria com o serviço. E isso funciona muito. Eu acredito muito nessa parceria, porque só assim, como já foi dito também, vai funcionar o nosso sistema. O benefício financeiro é um salário mínimo, podendo ser aumentado em 50% se a criança tiver demandas de saúde. Também é o que é praticado no restante dos serviços, nos outros serviços. E a atuação da Vara de Proteção à Infância e Juventude. Como eu disse para vocês, o tema nos foi colocado ano passado, nós estamos amadurecendo, conversando desde então. A nossa
Vara de Proteção à Infância e Juventude, ela atua não só no sistema protetivo, como na área criminal também. Então, nós temos competência para o processamento e julgamento de crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Então, na verdade, hoje nós somos uma vara criminal com a infância, porque a vara criminal tem aumentado muito o número de processos, então temos mais processos criminais que da área protetiva. E isso é uma crítica que eu sempre faço, que as varas, quando são varas únicas nas capitais do Brasil, varas de infância, acabam não sendo varas com competência exclusiva. Isso é muito ruim, porque no dia a dia eu tenho muitas atribuições da área criminal, são muitos os processos, e 90% deles são relativos a abuso sexual de crianças e adolescentes. O meu psicossocial atua nesses processos, e tem a parte protetiva também, que atuamos. O Ministério Público, mesma coisa. Então, não sobra tempo, não sobra espaço, nem para o Ministério Público e nem para o magistrado atuar em políticas públicas, em cobrança de programas públicos, na questão mais geral da proteção da área protetiva. O Ministério Público está atolado, fazendo denúncias, fazendo alegações finais, não oferece tantas ações civis públicas quanto eu gostaria de receber. E, se as recebesse também, talvez elas não caminhassem como deveriam, porque, não sei se todos vocês sabem, mas a ação civil pública ela demanda muito protagonismo do judiciário para trazer as partes para conversar, para firmar acordos, o Ministério Público propor e o judiciário homologar os acordos, para trabalharmos em conjunto para a efetivação da política pública. É muito fácil para o magistrado, de uma canetada, fazer determinações, mas, muitas vezes, essas determinações, se não foram alinhavadas anteriormente, costuradas, a gente fica repetindo e aplicando multa e ameaçando de prisão e não resolve nada. Então, mas não temos, como gostaríamos, uma atuação muito mais firme, porque estamos com a vara criminal também. Então, isso não acontece só com a vara da infância e juventude de Porto Velho, isso acontece pelo Brasil afora. As varas de proteção à criança, quando são exclusivas, não são tão exclusivas assim. Para finalizar, ainda assim, com tudo isso, eu tenho 6 psicólogas e 10 assistentes sociais trabalhando comigo, 16. Sou grata ao universo, e são pessoas extremamente engajadas. São pessoas extremamente preparadas pelo Tribunal de Justiça. Todas elas receberam formação em família sistêmica, mediação, constelação. Todos esses programas, elas têm essa capacitação. E são engajadas. Agora mesmo, estou com uma juíza substituta lá, respondendo pela vara, mas a gente está tratando de questões, porque as crianças que estão em acolhimento lá têm nome, têm sobrenome, são tratadas pelo nome, sabemos os casos das mães, como é, como não é, fulana, liga para fulana, vê se vem, se não vem, suposto pai, família extensa. Então, são pessoas extremamente engajadas. Então, além de ter um número interessante de servidoras, são muito engajadas. E só para eu acabar de puxar a sardinha, nós fazemos depoimento especial, criamos recentemente um núcleo de oitivas de crianças e adolescentes em depoimento especial, núcleo institucional de oitivas humanizado, que é o Ninho. Então, na parte criminal, nós fazemos isso. Nós temos o nosso programa Miracema, que é o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes para os ribeirinhos daqueles distritos de 200, 250 quilômetros. E é essa mesma equipe que deixa suas famílias e vão de barco palestrar para as crianças e adolescentes sujeitos à exploração sexual lá no Baixo Madeira, 6 horas, 8 horas de barco, só de ida, e para divulgar essa questão. Tenho certeza absoluta, quando eu retornar, que nós vamos pôr para acontecer mesmo
o acolhimento familiar, eu tenho certeza que todas as técnicas vão se engajar mais nesse projeto, porque elas amam o que fazem. Então, nós tivemos 3 experiências até agora. Sei que é muito pouco perto dos colegas que já falaram, que já têm 10 anos de experiência, 5 anos de experiência. Nós tivemos apenas 3. Mas essas 3 nos foram suficientes para que nós aprimorássemos, aprendêssemos, continuássemos a acreditar e construir o nosso caminho. Então, tivemos a experiência da Ana Júlia, que ainda estava no projeto piloto, o sistema de acolhimento. Ana Júlia é uma adolescente que já não chegou ao acolhimento institucional, já conhecendo a rua, já em estado de rualização, já cooptada para a prostituição infantil, pela própria mãe, inclusive. Ana Júlia chegou com violações gravíssimas de direito ao longo de toda a sua história. E aí nós a colocamos, ela ficou um tempinho, uns 6 meses no acolhimento institucional, depois nós a colocamos na família acolhedora, e a Ana Júlia acabou por se desligar espontaneamente do programa. Eu não digo se evadiu, porque quem se evade é preso, é detento. Adolescente não evade, nem criança. Então, ela se desligou do programa. Eu gosto de falar isso porque, muitas vezes, eu comparo as unidades de acolhimento institucional com detenções, porque a criança é colocada ali, no abrigo, está entre 4 muros, muros altos, ninguém deixa ela pular, normalmente tem cerca elétrica, não pode sair, ela não tem o direito de ir e vir dos locais, claro, para sua proteção também, mas ela está confinada ali como se fosse um detento. E aquela criança, aquele adolescente não praticaram nenhum crime. E, ainda assim, quando a criança ou adolescente sai do programa, sai do acolhimento institucional, a gente fala evadido. Ué, criança, adolescente se evade? Eu acho que não. Eles se desligam do programa espontaneamente. É um eufemismo? É, mas vamos dar o nome certo para as coisas. Quem se evade é que está fugindo de algum lugar onde estava preso. E a criança e o adolescente, ainda que no acolhimento institucional, eles não estão presos, porque não cometeram nenhum delito. Então, a Ana Júlia não deu certo. Ela está hoje em local incerto, não sabido, nunca mais tivemos notícia de Ana Júlia, e se desligou da família. Temos agora em andamento ainda Adonias, menininho de 7 anos, que nesses 18 anos de magistratura eu nunca tinha me deparado com um caso como o dele, apesar de já ter visto muita coisa difícil. Adonias foi acolhido institucionalmente. Ele morava lá naqueles distritos que eu falei, 250 quilômetros de distância da capital, porque Adonias estava em estado de miserabilidade absoluta. Quando apareceu aquelas crianças ali na jaula, na selva e tudo, mais ou menos o Adonias estava assim. Ele revirava latas de lixo, ele ficava na porta do açougue e comia, às vezes, até comida, assim, restos de carne crua, porque ele não tinha o que comer em casa. Miséria absoluta. A mãe dele é alcoolista, dependente de álcool. O pai ausente, ora estava, ora não estava. Adonias fora da sala de aula, claro, ele não se alimentava, ele nem tinha como ir à sala de aula, e uma família absolutamente negligente. Então, ele foi acolhido. Ele chegou lá na unidade de acolhimento, ficou 1 mês, e lhe foi proposto, porque a gente propõe para essas crianças maiores, claro, elas não são um móvel que a gente tira de um lugar e coloca em outro, foi proposto pelo serviço o acolhimento familiar para o Adonias. Olhem o que o Adonias falou num primeiro momento. Não vou, não. Bateu desespero nele, gritava, chorava, não vou, eles vão me bater. O que é esse negócio de acolhimento? O que é esse negócio de família? Eu quero minha mãe, eu quero meu pai. O que é isso? Vão me bater. Então, essa é a reação da criança que nunca esteve com uma família, ele não entende. Ou, quando estava, a mãe, pela dependência, só o espancava. Ele nunca teve um reforço positivo. Ele nunca teve uma atuação de família positiva. Então, depois que ele foi tranquilizado, ele foi para a família e está lá na família já há uns 4 meses. Adonias aprendeu a usar talheres,
senta à mesa. Aquela primeira família que tinha acolhido Ana Júlia e que não deu certo com ela, porque era uma família com padrões bem marcados de comportamento, de sociedade, de família, do que pode, do que não pode, uma família que tem isso bem claro, frequentam igreja e tudo. Não deu certo com Ana Júlia, mas está dando certo com a Adonias, a mesma família acolhedora, que fez uma nova tentativa e está dando certo com a Adonias. A Adonias está lá. Agora, o mais bonito de tudo é que essa mãe, alcoolista, moradora do distrito distante, que vivia, nem se sabe como ela vivia, porque não tem renda alguma, ela se deslocou para Porto Velho para ficar próximo do filho e ela aceitou, em conversa com o pessoal do sistema de acolhimento, com a gerente do sistema, Vanusa, ela aceitou entrar em tratamento junto ao CRES, junto ao CAPS. Então, ela está se tratando e pretende fazer o resgate, buscar a reintegração de Adonias. Então, quando a gente acolhe uma criança, muitas vezes, nós estamos acolhendo a família também. Então, a ação de destituição do poder familiar dele, que já estava em andamento, eu suspendo, tento fazer um empoderamento, que é o que nós estamos fazendo. Conseguimos um empoderamento, eu julgo improcedente a ação de destituição do poder familiar. Por isso que aqueles 120 dias, se tiverem os colegas aqui, esses 120 dias me oprimem muito, e eu costumo sempre responder ao CNJ, em relatórios, à minha corregedoria, por que eu não julgo uma ação de destituição do poder familiar, determinadas ações, em 120 dias? Tem ações que vão rápido, não tem como reintegrar, não tem família extensa, a mãe está em rualização, não tem como. Realmente, esses daí vão até em menos de 120 dias. Agora, tem alguns casos que merecem que fiquem suspensos, que nós procedamos, nós tentemos, até o exaurimento, a reintegração familiar. E isso está acontecendo agora com Adonias, e eu acredito que essa mãe, conseguindo pelo menos tratar, né? Conseguindo, pelo menos, tratar essa dependência alcoólica, essa mãe consiga fazer o resgate desse menino, porque os psicólogos me ensinam todos os dias, lá na vara, as minhas psicólogas que trabalham comigo, que o desligamento da família de origem é um corte, é um trauma. Claro, a adoção, acredito demais, trabalho muito com a adoção, vou rápido quando tem jeito, mas a preferência, e está na lei também, a preferência absoluta, a preferência única tem que ser a família de origem, só se não der mesmo. Então, a gente faz isso até o último momento. A próxima, que vai ser Ana Clara, eu vou contar a história de Ana Clara, vocês vão ver. Por fim, eu trago a experiência de Ana Clara, que ficou em acolhimento familiar por 1 ano. Ana Clara entrou pela segunda vez no acolhimento institucional. A primeira vez ela tinha 6 aninhos, ela tinha sido vítima de violência física por parte da mãe. A mãe bateu muito em Ana Clara com 6 anos. Fizemos isso, eu não estava na vara, foi feito um trabalho com a família e tudo, foi reintegrada. Aí Ana Clara voltou de novo para o acolhimento institucional aos 11, e nisso ela já tinha não só sofrido violência física, como sexual por parte do padrasto. Então, estava agravada a situação de Ana Clara. E Ana Clara o tempo inteiro dizia, não me mande para adoção. Ela falava comigo. Quero falar com essa juíza aí. Um dia ela pediu para a Vanusa, que é a gerente. Quero falar com essa juíza aí. Quem essa mulher está mandando na minha vida e eu não tenho direito de falar com ela, não? Falei, tem, manda aqui. Quero falar com a senhora em particular. Ok. Todo mundo saiu, porque imaginem para uma menina de 11 anos, senta todo mundo, sala de audiência, a juíza na ponta, promotor, defensor, umas 20 pessoas, e ela ali. Então, ela pediu para falar em particular. E ela me disse, o que vocês estão querendo fazer comigo? O que você está querendo fazer comigo? E eu disse para ela, não vou fazer nada que não seja da sua autorização. Você vai me autorizar a fazer qualquer coisa. Agora me falaram que esse negócio de acolhimento aí, o que é esse negócio de família acolhedora? Eu não quero ir para a adoção. Aí expliquei para ela a diferença entre adoção, acolhimento familiar, e que todos os movimentos no processo dela seriam feitos com a autorização e o consentimento dela. Claro,
autorização de uma menina de 11 anos, óbvio. Se tudo apontar que seria mais necessário, nós iríamos conversar com ela e tudo, mas o direcionamento seria o que tem que ser feito, claro. Isso, ninguém é ingênuo para achar que ela manda no processo. Não é que ela manda, mas ela tem direito de ser escutada. Ela tem o direito de ser levada em consideração. É assim, sempre me incomodou muito isso, de sentar na ponta de uma mesa e decidir a vida de uma pessoa, que eu falo que abaixo dos médicos estão os juízes, né? Porque os médicos salvam as vidas, e os juízes tiram de uma família, põe na outra, leva para a outra, faz o que quer com o filho do pobre, e o filho do pobre, e o pobre, chega lá, ele não abre nem a boca, ele não sabe nem o que é citação. Ó, o senhor está sendo citado, que o senhor vai perder, deixa eu ver. Ele entra mudo e sai calado. Ele não tem coragem de ir no serviço. A senhora vai se tratar lá no CAPS. Ah, tá. Ela chega lá fora e fala, o que é CAPS? Nunca ouvi falar. Não é? E chega lá no CAPS, essa senhora, que é dependente química, que é mãe de 5, essa senhora aguarda numa fila por 3, 4, 5 meses. Aí a vontade de dominar aquela dependência, que tinha que, é assim, tem que aumentar, diminui, desaparece, porque não tem forças, não tem como. Então, sempre me incomodou muito isso, eu explico direitinho, tintim por tintim, para os familiares, rebaixo o vocabulário para eu me fazer entender por eles. Pergunto se estão me acompanhando, conforme eu vou falando. Estão me acompanhando? Está me acompanhando? Ou perdeu? Está acompanhando? Vai acontecer isso, isso. Porque eles têm que entender o processo. E o adolescente, a criança que está acolhida institucionalmente, principalmente o adolescente, o menorzinho nem tanto, mas o adolescente, o juiz que representa, o juiz é muito falado na unidade. Não, a juíza que mandou, a juíza que não deixou, a juíza que proibiu, a juíza... Eles imaginam que é um monstro. Fala, quem é essa juíza? E chegam lá um dia uma adolescente com um transtorno mental, olhou para mim de cima a baixo e falou, você é juíza? Que eu acho que ela imaginava que tivesse ser alguém alto. E eu estava assim, como eu ando sempre, de sapato baixo, sem maquiagem. Hoje eu estou maquiada porque eu vim falar com vocês, mas eu não ando maquiada nem nada. Ela olhou bem assim, e é isso. Então, os educadores da unidade, tudo pintam uma figura, e eles ficam inquietos, sem saber o que vai acontecer com eles. Então, Ana Clara, nós trabalhamos... As técnicas do serviço de acolhimento trabalharam exaustivamente com essa família, com a família de origem. Essa família mora a 500 quilômetros de Porto Velho, numa cidadezinha no interior do estado. Trabalharam por videoconferência. Essa mãe vinha uma vez por mês, quer dizer, vinha uma vez por mês, passava a noite viajando de ônibus, vinha até o serviço, se encontrava com Ana Clara. Ela foi direcionada a ir ao CREAS, a trabalhar essa questão. Descobrimos, no decorrer, que a violência física era transgeracional, ou seja, a avó de Ana Clara já tinha apanhado até desmaiar, a mãe de Ana Clara tinha apanhado dos pais até desmaiar. Conclusão, ela fazia isso com Ana Clara. Não tinha. Na visão deles, filho era para, desobedecendo ou falando alguma coisa que não estava ali de acordo, filho era para apanhar e pronto. Isso, para eles, era muito natural. Então, nós fomos desconstruindo isso ao longo do processo com Ana Clara, e aí vocês vão ver o que aconteceu. Isso é o que acontece quando a gente trabalha com acolhimento familiar e dá certo. Ana Clara entrou com o coraçãozinho partido no serviço. Ana Clara não sorria, tinha 11 anos de idade, se tornou adolescente com a família acolhedora. Ela não sorria, ela era endurecida. Descobrimos que ela era palmeirense, aí eu sou palmeirense também. Aí o Palmeiras adotou ela lá em Porto Velho.
E a Ana Clara foi relaxando aos poucos. E aí eu vou encerrar a minha fala, não sem antes agradecer ao secretário municipal de Assistência Social de Porto Velho, Vanusa Marchioli Lopes, que é a gerente do programa, Ana Carla, que é gerente do programa de alta complexidade, toda a equipe, Bruna, que está aqui, mas eu vou encerrar com a fala da Ana Clara na última teleconferência que ela fez com a mãe, e quando ela já sabia que ia voltar para a mãe já sabia que ia recebê-la, já estavam todas em tratamento psicológico, terapêutico e tudo. A família acolhedora fez uma festa de despedida e a Ana Clara disse isso. Mãe, aqui nessa família eu aprendi o que é o amor. Eu vou voltar para casa e te ensinar como amar a mim e aos meus irmãos. Isso faz valer a pena todo o nosso trabalho. Muito obrigada.